Fala galera, tudo bem com vocês? Prof. Rafa aqui na área para mais uma aula de história. Bora começar! O assunto de hoje começa na página 200, pega lá para acompanhar comigo, e o tema é a Idade da Fé, a Europa entre o cristianismo e o Islã. Hoje você vai aprender comigo o que foram as Cruzadas, uma guerra religiosa entre duas das maiores religiões da Idade Média, o cristianismo e o islamismo. Para começar na página 200, ele vai dar um panorama geral da igreja cristã. Vai falar, por exemplo, que teve aliança com os reinos germânicos, a exemplo do povo franco, e aí o cristianismo vai encontrar força para crescer. No parágrafo 3, ele vai voltar um pouquinho no tempo, vai falar lá no século 1 e 2, quando o Império Romano ainda era forte, apesar das perseguições, o número de cristãos vai crescer rapidamente pelas terras do Império Romano, ele dá algumas razões, uma delas era a prática cristã de ajudar os pobres. No parágrafo 4, ele vai te contar que a situação da igreja vai se transformar completamente no século 4, quando famílias poderosas de Roma vão se cristianizar, a exemplo do imperador Constantino, você já viu comigo isso numa aula um tempo atrás. E também, conforme o tempo foi passando, o cristianismo foi ganhando espaço. O Constantino, por exemplo, reduziu impostos, deu liberdade de culto, e no último parágrafo fala que em 380, com o Edito de Tessalônica, a igreja cristã vai ganhar muita força. De que forma? Sendo a religião oficial do Império Romano. Então você tem uma instituição centralizada na figura do Papa, organizada, e mesmo o Império Romano caindo, a igreja continua e continua acumulando poder. Na página 200, ele para de falar de cristianismo e ele vai falar de uma religião que nasce no século 7 depois de Cristo, que é a religião Islã ou religião islâmica. Tem vários nomes aí que você pode se referir a ela. Os seus fiéis são chamados de islâmicos ou muçulmanos. Por que que vai falar dessa religião? Porque ela tem uma influência cristã, tem uma influência do judaísmo também. O profeta dessa religião é Maomé, e você vai entender que daqui a pouco essas duas religiões, a islâmica e a cristã, vão entrar em guerra. No parágrafo 1 da página 202, ele fala que o período medieval é muitas vezes chamado de Idade da Fé, porque a religião é muito forte no cotidiano das pessoas. Só que não só na Europa, na Arábia também, lá no Oriente Médio, porque lá que vai nascer essa nova religião, onde hoje a Arábia Saudita vai ser criada uma religião monoteísta, ou seja, que acreditava apenas em um Deus. Na região era muito comum religiões politeístas, acreditavam em vários deuses, em várias regiões do Oriente Médio. E aí vem um homem chamado Maomé, ou em árabe Muhammad, e ele funda essa nova religião chamada de Islão ou até islamismo. Parágrafo 3 fala que o islamismo ele sofre um certo preconceito, porque a imagem que se espalhou dele no Ocidente, as pessoas geralmente associam apenas ao terrorismo. E a religião não é isso, é uma minoria que acaba desviando dos princípios da religião, então a gente tem que abrir os olhos e perceber e conhecer essa religião, entendê-la, quais são os seus aspectos gerais, para poder derrubar alguns preconceitos, já que o terrorismo, o fundamentalismo, o fanatismo religioso representa uma minoria dos ataques, uma minoria das pessoas, dos adeptos dessa religião. Do lado direito, na página 202, ele vai começar a explicar então a história disso tudo. O Islã vai surgir, portanto, na Arábia, no século 7, com o Maomé de fundador. Ele era de uma tribo que acreditava em vários deuses, chamado Coraixitas. E aí, segundo a tradição, o anjo Gabriel vem até ele, o mesmo anjo Gabriel que na tradição cristã vai falar que Maria está grávida de Jesus. Esse anjo Gabriel chega para Maomé e fala que ele é profeta de Deus e que ele vai ter que pregar uma religião monoteísta. Claro que isso tudo é influência judaico-cristã, né? O anjo Gabriel é uma figura judaico-cristã, só que Maomé assimila isso e traz para a sua religião. Então ele começa a espalhar essa palavra, que só existe apenas um Deus lá na região da Arábia. Muitas pessoas não vão gostar, assim como perseguiram Jesus na Judéia, vão perseguir Maomé na Arábia, e ele fazia isso diante de um santuário chamado de Caaba,
que é um santuário, que tem uma túnica preta ao redor, um cubo, e lá dentro tinham várias imagens religiosas representando os vários deuses que eles acreditavam. Maomé chega falando que tudo aquilo está errado, que apenas um Deus existe. Que apenas um Deus existe, né? E ele começa a condenar a idolatria, começa a se declarar o último mensageiro de Deus, só que as pregações dele vão incomodar alguns líderes coraixitas, e aí ele tem que fugir ou migrar. Bastante cuidado, porque alguns livros, depende da tradução, tá? Alguns livros falam que ele migra, alguns livros falam que ele foge. O que você tem que saber é, migra / foge, ou seja, ele tem que sair da cidade que ele estava, que é a cidade de Meca, é a cidade que estava a Caaba. Ele vai para uma outra cidade, Yatrib, também chamada de Medina. Eles mudam o nome da cidade. E nesse momento, quando ele se muda, quando ele migra, quando ele foge, os islâmicos, os seus seguidores, deram um nome para esse episódio, chamado de Égira. E a Égira é adotado como o ano 1 do calendário muçulmano. Ou seja, no calendário cristão, o ano 1 é o ano que vem após o nascimento de Jesus Cristo. Já para o muçulmano, para o islâmico, o ano 1 é o ano pós-Égira, ou seja, o ano que Maomé migrou, o ano que Maomé fugiu, o ano que Maomé se movimentou, saiu de Meca e foi para Medina. Por que ele saiu? Porque ele estava sendo perseguido na cidade que ele estava fazendo as suas pregações lá ao redor da Caaba. Na página 203 fala que quando ele vai para Yatrib, para Medina, ele se organiza e volta para Meca, porque era a cidade principal, era onde estava a Caaba, era onde estava o santuário que ele fazia as suas pregações. Ele faz uma série de acordos com os coraixitas e aí ele torna Meca o centro do Islã, o centro da religião dele. Então muita gente começa a seguir ele, muita gente começa a se converter a essa religião. E aí você pergunta, quais são os pilares dessa religião? E na página 203 tem 5. O primeiro deles, proferir o testemunho de fé, falando então que existe apenas um único Deus e não vários, e também que Maomé acaba sendo o seu profeta. O segundo pilar é orar 5 vezes ao dia. O terceiro pilar é praticar a caridade, chamada de zakat. O quarto pilar é chamado de jejum no mês do Ramadã. E o quinto pilar é você, pelo menos uma vez na vida, fazer uma viagem para a cidade sagrada, fazer uma viagem, uma peregrinação a Meca. Claro, se você tiver condições financeiras para isso. Além disso, também os muçulmanos são proibidos de consumir álcool e carne de porco. Então perceba, é uma religião que tem como pilares acreditar num Deus só, orar, praticar a caridade, né, ajudar o próximo, fazer o jejum numa forma de penitência e fazer uma viagem para a cidade sagrada. Então perceba, tudo aquilo que você sabe sobre islamismo geralmente associa-se ao terrorismo e não tem nada a ver. Os 5 pilares são esses que eu acabei de te contar. Só que aí uma minoria acaba deturpando, mudando, modificando a seu bel prazer e você tem os ataques terroristas acontecendo. De novo, é uma minoria, né? Você conhecendo a religião, os pilares dela é exatamente o contrário do que terroristas acabam fazendo pelo mundo. Na página 204, ele vai falar do livro sagrado do islamismo. Para o cristão, o livro sagrado é a Bíblia. Para o muçulmano, para o islâmico, o livro sagrado é o Alcorão. Na aula ao vivo eu mostro para vocês como é o Alcorão, tá bom? Ele é o livro sagrado do islamismo. Tem um outro livro também importante para os islâmicos, chamados de Sunna, mas o Alcorão acaba sendo o mais importante. Quem registra o Alcorão? Os seguidores de Maomé. Quando Maomé morreu, os seus seguidores, os islâmicos, começaram então a escrever os ensinamentos do seu mestre, que se incorporou, que trouxe muitas coisas do cristianismo e do judaísmo. No parágrafo 2 fala que quando Maomé morreu, ele não indicou o seu sucessor. Vamos lembrar que no cristianismo, quando Jesus morreu, né, Pedro se torna o primeiro papa. Só que na religião islâmica, no século VII, quando Maomé morreu, ele não falou quem seria o seu sucessor. E aí você tem uma divisão, uma ruptura acontecendo nessa religião. Porque uma parte das pessoas, dos seus seguidores, queria que a família, da família de Maomé, saísse um sucessor, ou seja, aquele que vai ser o próximo líder. Só que a grande maioria queria que o seu conselheiro, seu amigo, fosse o principal sucessor, que seria Abu Bakr. E essa galera se divide. A minoria que queria que a família sucedesse eram chamados de xiitas.
E a maioria que queria que o amigo e conselheiro de Maomé, chamado Abu Bakr, sucedesse, eram os sunitas. Bom, sunitas eram maioria, acabaram ganhando, o escolhido então foi Abu Bakr, o amigo e conselheiro de Maomé. Ele foi considerado o primeiro califa, que significa sucessor do profeta. Assim como o Papa Pedro foi sucessor de Cristo, Abu Bakr foi sucessor, foi o primeiro califa de Maomé. E ele vai então começar a expandir a fé islâmica para vários lugares. E não só expandir a religião, mas expandir politicamente, porque eles vão, por meio de guerras, acordos políticos, acordos comerciais, dominar muitas regiões. Por exemplo, a própria Arábia, que o islamismo surgiu, a área da Palestina, lá no Oriente Médio, região da Síria, da Mesopotâmia, que também fica aos arredores da Arábia, o norte da África, não é à toa que hoje o norte da África a maioria é muçulmano, a região da Pérsia, que é a região do Irã e do Iraque, que também hoje a maioria é muçulmano, a Península Ibérica, lá Portugal e Espanha, a gente vai ver mais para frente que o islamismo chegou até lá pelo norte africano, ou seja, assim como a igreja cristã expande os seus territórios na Europa medieval, na Europa ocidental, o islamismo também vai se espalhar e com bastante força no norte africano e no oeste asiático. Ah, uma coisinha que eu não falei para vocês. Na página 205 tem um conceito importante chamado de jihad. O que é isso? Era o islâmico expandindo a fé por meio da conquista territorial. Que eu acabei de te falar, né, que eles conquistaram vários territórios porque eles queriam expandir a religião deles. E esse conceito é chamado de jihad. Na página 207, para a gente encerrar, vai falar sobre a guerra entre essas duas religiões, chamado de cruzadas. Cruzadas vem de cruz, né? Um movimento aí cristão. Vamos entender o que foi isso, então. Na parte da esquerda, ali da página 207, fala que um papa chamado Urbano II, lá no ano 1095, ele queria unificar todos os cristãos contra os muçulmanos. Por que fazer isso? Bom, ele vai fazer isso num concílio, numa reunião religiosa, lá na França, e ele fala que eles deveriam marchar até a cidade santa, chamada Jerusalém, que é a cidade onde Jesus foi crucificado, foi sepultado, e pela tradição cristã subiu aos céus, e para os cristãos é a cidade mais sagrada para eles. Só que quem estava dominando essa cidade? Os muçulmanos. Né? Você acabou de ver que eles dominaram o Oriente Médio quase que completamente. Então, e Jerusalém está nessa região do Oriente Médio, está lá na Judéia. Bom, o Papa olha e fala, precisamos marchar para acabar com os muçulmanos que estão na região e dominar a cidade sagrada, dominar a Terra Santa, que estava sob controle islâmico desde o século VII. É aí que vai iniciar as cruzadas. Cristãos marchando para recuperar a Terra Santa. Uma guerra chamada de Guerra Santa também, né? Por conta do nome. E porque eles estão marchando aí em nome da religião. E aí talvez você pergunte, nossa, mas por que que as pessoas marcharam até lá para conquistar a Terra Santa? Porque como o Papa acabou chamando as pessoas para isso, você teria uma recompensa religiosa, que seria a salvação. Você está indo lá fazer um favor não, um serviço para Deus. Portanto, caso você morresse, você estaria morrendo numa causa nobre, numa causa religiosa, e aí a salvação você quase que garantiria. Vamos lembrar que a religião era algo muito forte na Idade Média. E a gente está no meio da Idade Média, a gente está no ano 1095. E também, para a gente encerrar, na página 207, ele vai contar que o movimento de pessoas foi gigantesco. Porque você imagina, da França, do oeste da Europa, você atravessar a Europa inteira e chegar até o Oriente Médio, ou por terra ou pelo mar Mediterrâneo. E muitas pessoas aproveitaram esse caminho gigantesco para buscar alguns interesses, além do interesse religioso de recuperar Jerusalém. Por exemplo, os burgueses italianos, os comerciantes, eles vão querer controlar os portos do Oriente. Como assim? Bom, a gente atravessa todo o mar Mediterrâneo, existem uma série de cidades comerciais do outro lado do mar Mediterrâneo, lá no lado oriental da Europa, e a gente, se conquistar esses lugares, nós teremos aí maior liberdade de comércio, maiores rotas de comércio, ou seja, lucros maiores. Já os nobres, não agora os burgueses, mas os nobres, eles buscavam novas terras e riquezas, os senhores feudais. Então, quanto mais terra a gente marchar, mais terras a gente vai ter, mais terras a gente vai conquistar, quem sabe até mais vassalos nós
teremos aí. E os mais pobres também vão, os camponeses também vão, e eles esperavam melhorar a sua condição de vida. Então, a minha vida aqui está ruim, eu vou ter uma nova chance agora em outro lugar, vou tentar chegar lá. E aí você tem muitas, milhares de pessoas cristãs marchando e vão brigar com os muçulmanos que estiverem no caminho. Só que algumas cruzadas aconteceram. Você tem a primeira cruzada no ano de 1096 até 99, você tem a terceira cruzada acontecendo em 1189 até 1192. Só que se você somar todas as cruzadas, o resultado teve alguns positivos e alguns negativos. Prof, conquistar a Terra Santa? Eles até conquistaram a Terra Santa numa determinada cruzada específica, só que depois perderam ela para os muçulmanos de novo. O resultado é, muitas cruzadas aconteceram, só que eles não vão conseguir tomar Jerusalém permanentemente. Tomaram durante um tempo, os muçulmanos vão investir de volta, vão tomar de novo a Terra Santa, porque para o muçulmano, Jerusalém também era uma terra sagrada, também era a terra que Maomé, na tradição islâmica, subiu aos céus, e eles vão brigar muito por essa cidade. Resultado final, a cidade continua sob domínio muçulmano, mas você tem o feudalismo dando uma enfraquecida. Por que que enfraquece aquele sistema gigantesco que a gente viu que se estruturou no começo da Idade Média? Porque você tem um movimento gigantesco de pessoas indo para essas regiões. Então, vários feudos ficaram sem servos, vários feudos ficaram sem nobres, vários burgueses acabaram morrendo nesse movimento. Então, você começa a perceber nas cruzadas que o feudalismo dá uma baqueada, dá uma desestruturada, e você vai entender isso mais para frente. É isso por hoje. Espero que você tenha gostado e entendido. Muito obrigado pela atenção e diga tchau.